Olá, seja bem-vindo a essa segunda aula do nosso curso A Mulher que Muito Amou, o Segredo de Madalena. Como você sabe, esse pequeno curso é conjugado com um livro, que pode ser um livro físico ou um e-book, como você preferir. O nome do livro é exatamente A Mulher que Muito Amou, o Segredo da Madalena. Na primeira aula, nós vimos um pouco dos costumes da época, nós vimos um pouco dos costumes que dizem respeito às recepções, aos banquetes, aos pecadores públicos, não é? E outros detalhes, né, que você pode conferir na primeira aula. Hoje nós vamos continuar com o mesmo texto de Mateus 7, 36, porque através desse texto nós podemos aos pouquinhos ir desvendando o mistério, o segredo desse encontro entre Jesus e Madalena. O livro não vai falar sobre isso, o livro fala do encontro dos dois, mas fala do amor esponsal entre Madalena e Jesus Cristo. O amor mais belo, mais puro, mais casto e mais profundo que pode existir numa pessoa humana. Porque é o amor do próprio Deus que se dá a essa pessoa para que essa pessoa possa amá-lo como Deus merece ser amado. Mas isso está mais no livro. Aqui no curso nós vamos dar um pouco de suporte de conhecimento bíblico, de conhecimento cultural e também um pouco de exegese para nós podermos aproveitar melhor essa realidade profunda do amor esponsal no coração dessa mulher de Magdala, que a transformou de uma mulher em quem haviam habitado 7 demônios, que foram expulsos por Jesus, a transformou na apóstola dos apóstolos, quer dizer, naquela que anunciou aos apóstolos que Jesus Cristo havia ressuscitado. Tá certo? Vamos então retomar o nosso texto como base para nós conversarmos um pouco sobre essa mulher que muito amou, que amou com todo o seu ser. E porque muito amou, foi transformada, foi completamente deificada, ela foi identificada, ela cresceu pelo poder do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, ela cresceu na sua identificação com Jesus Cristo. Vamos lá? Vou ler do começo, porque para a gente pegar o fio da meada. Um fariseu convidou Jesus a comer com ele. Jesus entrou, pois, na casa do fariseu e reclinou-se à mesa. Apareceu então uma mulher da cidade, uma pecadora. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume. E ficando por detrás, aos pés de Jesus, chorava. E com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés e a enxugá-lo com seus cabelos, a cobri-los de beijos e a ungí-los com perfume. Aliás, com o perfume, quer dizer, com o perfume que ela havia levado. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado pôs-se a refletir. Basta essa frase para a gente entender um pouco o contexto da cabeça do fariseu. Veja bem, o fariseu, no fundo, queria observar Jesus.
Tinha convidado Jesus para falar para os seus convidados, como nós vimos na primeira aula, mas no fundo, ele queria saber quem era aquele mestre. E foi, como nós vamos ver adiante, muito mal educado ao receber Jesus. Ele queria mesmo ver quem era aquele homem, ver se ele era realmente pelo menos um profeta. Por que ele se pôs a refletir? Porque a mulher era uma pecadora pública. Ela não deveria nem ter entrado na casa do fariseu. Foi uma ousadia enorme de Maria Madalena entrar na casa do fariseu e ainda mais jogar-se aos pés de Jesus. Porque, como nós vimos na primeira aula, bastava tocar num pecador para você ser impuro, para você se tornar impuro. Você estava no meio da rua, vinha um pecador correndo, um pecador público correndo na sua direção, você corria na direção contrária para não ficar impuro. Bastava encostar para ficar impuro. E olha, imagina, já era um escândalo uma mulher pecadora entrar num jantar na casa do fariseu. Já era um absurdo, um escândalo muito maior você ter um rabi recostado, reclinado à mesa e uma mulher se jogar nos pés dele por trás, chorando aos prantos, banhando os pés com as lágrimas, enxugando com os cabelos, certamente soluçando, certamente fazendo barulho, certamente chamando atenção para si, certamente dizendo alguma coisa, talvez até gritando. Era uma situação escandalosa. O fariseu esperava o quê? Que Jesus recolhesse os pés e ele, fariseu, ia mandar os servos, né, os empregados, correrem tirar aquela louca dos pés de Jesus. Como Jesus não se mexeu, como Jesus não repudiou a mulher, ele disse: ele não é profeta. Se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher era uma pecadora. Mal sabia o fariseu que Jesus realmente não era profeta, era muito mais do que um profeta, era o próprio Filho de Deus, era a misericórdia do Pai, né? A misericórdia de Deus encarnada. E aí, o pensamento do fariseu: se este homem fosse profeta, saberia bem quem é a mulher que o toca, porque é uma pecadora. Aí o fariseu se convenceu que Jesus não era profeta. Jesus, porém, esse Jesus, esse Filho de Deus que conhece o coração do homem, ele conta uma parábola ao fariseu. E essa parábola, ela é de uma preciosidade enorme para nós entendermos a própria história da salvação. Veja bem, a própria história e o sentido, a mentalidade nova, da nova aliança que Jesus trouxe para nós. A parábola é a seguinte: Simão, eu tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre. Eu aposto, né? Assim, me parece que eu vejo Simão dizendo assim, até com certa ironia: fala, mestre. Né? Mestre, fala, rabi. Fala você que se passa por profeta, mas não é profeta. Fala você que não sabe que essa mulher é uma pecadora pública. E Jesus diz: um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Como ambos não tivessem com o que pagar, o credor perdoou os 2, o que devia 50 e o que devia 500.
Aí vem a pergunta principal: qual dos dois o amará mais? E o fariseu acerta a resposta, ele diz: suponho que aquele a quem ele mais perdoou. Jesus lhe disse: julgaste bem. Vamos entender a parábola. Um credor tinha 2 devedores. Um devia ao credor uma verdadeira fortuna. Vamos botar na nossa moeda, tá? Devia ao credor 500 mil reais. É uma dívida considerável. É uma dívida grande. O outro devia 50 reais. O problema é que nenhum dos dois tinha como pagar o credor. Nem o que devia 50 reais, porque certamente era uma pessoa sem recursos, não tinha como pagar 50 reais. Nem o que devia 500 mil reais tinha como pagar. Então o credor tomou uma decisão. Pronto, vou perdoar os dois. Perdoo todos os dois. Eu não preciso desse dinheiro, não vou fazer questão, acabou. Estão os dois perdoados. E aí a pergunta de Jesus: quem vai ser mais grato ao credor? Quem vai ser mais devedor de amor ao credor? Quem amará mais o credor? O que foi perdoado? Só 50 reais? Ou que foi perdoado 500 mil reais? E o Simão acerta, né? Ele diz: bom, eu suponho que vai ser aquele a quem ele mais perdoou. E Jesus diz: julgaste bem. Jesus estava falando na realidade do fariseu e da pecadora. Mas mais do que isso, Jesus estava falando da nova mentalidade, da nova lei, da nova maneira cheia de misericórdia com que Deus age. Veja bem, o fariseu, ele era todo certinho. A lei judaica principal, né, ela tinha 632, às vezes 633, depende de como você conta, né? Alguns dizem até 636 mandamentos, mas tudo bem. E o fariseu seguia esses 630 e tantos mandamentos à risca. Desde o maior dos mandamentos até o menorzinho, que era pagar o dízimo do endro e do cominho, que são 2 sementinhas ínfimas, pequenininhas. Jesus mesmo vai criticar os fariseus lá em Mateus 23, quando Jesus chama os fariseus de hipócritas. Por quê? Porque por fora eles cumprem tudo, mas o coração deles está longe de Deus. Inclusive ele os chama de sepulcros caiados, porque por fora são brancos, caiados, né? Passado cal. Por fora eles são brancos e bonitos, mas dentro estão cheios de podridão. Então Jesus chama os fariseus de hipócritas e os repreende profundamente. Por quê? Porque eles achavam que com o seu comportamento todo certinho, todo direitinho, eles iam se salvar. É aquela mania que existe hoje em dia, inclusive, de você achar que você merece a salvação porque você é certinho. Você não matou, não roubou,
você não assassinou ninguém, você não fez mal a ninguém, então você está salvo. Hello? Não é bem na sua salvação, não é bem no seu comportamento que você deve confiar para ser salvo. Quando você confia em si mesmo, quando você se acha muito bonzinho, quando você se acha muito legal, quando você acha que faz tudo como deveria fazer e por isso você merece o céu, me perdoe, meu irmão, é um pecado de orgulho muito grande. Porque você está se julgando perfeito. E só Deus é perfeito. Porque você está se julgando superior aos outros que não são tão bons como você. Que não são obedientes e maravilhosos como você. Isso é um pecado de orgulho, e Jesus e Deus, segundo a própria palavra diz, Deus detesta os orgulhosos. A palavra é essa, a tradução é essa, detesta. Outras traduções, abomina. Deus abomina o orgulhoso. Deus não consegue amar o orgulhoso, porque o orgulhoso só é amado por si próprio. E só aceita o próprio amor no seu orgulho. O amor é necessariamente humilde. Não há amor quando não há humildade. Ninguém é capaz de amar se não for humilde. Ainda mais amar a Deus. É impossível haver amor onde não há humildade. E o orgulhoso ama a si próprio. E é de si próprio o único amor que ele aceita receber. Já a pecadora, ela certamente viu Jesus, encontrou Jesus, você vai ver lá no livro, ela teve uma experiência com Jesus e foi buscar Jesus. Ela, nessa experiência com Jesus, ela viu o seu pecado. Ela viu o quanto ela estava longe de Deus, o quanto ela estava longe da verdade, o quanto ela estava longe da felicidade verdadeira. E ela, ao arrepender-se, humilhou-se. E enquanto o fariseu olhava assim, meio de lado, meio desconfiado, julgando Jesus, porque os orgulhosos gostam de julgar. Os orgulhosos são experts em julgar os outros e acusá-los. Então, enquanto Simão dava aquela olhada desconfiada para Jesus, a mulher se curva. Ela literalmente despenca aos pés de Jesus. E ela diz: eu sou pecadora. Ela pode não estar dizendo isso com sua voz, não sei, nós não ouvimos, não está aqui na palavra. Mas ela disse isso com o seu corpo, quando ela se jogou aos pés de Jesus. Quando ela pediu a Jesus para ampará-la, para socorrê-la. Ela reconhece os seus pecados e chora ao ponto de banhar com suas lágrimas os pés de Jesus. E meu irmão, se você já chorou de arrependimento, e eu já chorei muitas vezes, graças a Deus, você grita, dói, você geme, você sofre, você se contorce. É um choro que vem da alma, não é um choro que vem do seu corpo, ele vem da sua alma, ele vem do lugar profundo
aonde você diz: meu Deus, me ajude, me perdoe, eu pequei contra ti. Então nós temos essa mulher que devia ao credor uma fortuna, 500 mil reais. E o credor, quer dizer Deus, perdoou os dois devedores, o de 50 e o de 500. E como Simão acertou na mosca, aquele que foi mais perdoado, aquele que foi perdoado de 500 mil reais, esse aí vai amar mais o credor, vai encher mais o coração de gratidão ao credor, vai encher mais o coração de gratidão e de amor a Deus do que o outro, que se julgava muito bonzinho e a quem foi perdoado somente 50 reais. Porque veja bem, o fariseu foi criticado por Jesus, como nós vimos, mas ele tinha boa vontade. Ele errou o caminho, ele errou a forma de ser salvo, ele errou a maneira de encontrar a salvação. Mas ele tinha boa vontade, ele queria Deus, ele queria a verdade. Então ele devia só 50. Mas às vezes, quando a gente deve pouco, quando nós somos educados de uma forma com bons hábitos, com boa convivência social e até com bom relacionamento com Deus e a igreja, nós tendemos a achar que está bom. Não precisa progredir, não precisa tanto exagero. Para que esse fanatismo todo? Eu já estou bem, basta eu estar aqui, está ótimo. E aí a gente se endurece. E é mais difícil o Espírito Santo fazer a sua obra num coração que se acha muito bom, muito legalzinho, muito bacana, do que o Espírito Santo fazer a sua obra numa pessoa que se reconhece pecadora. Não é à toa que Jesus diz: eu vim para os enfermos, eu vim para os pecadores. Quem não se julga pecador não precisa de perdão. Quem não está enfermo não precisa de médico. Eu vim para quem precisa de médico. Eu vim para quem é pecador, para quem se reconhece pecador, para quem se arrepende e se joga aos meus pés e diz: salva-me, ajuda-me, ampara-me, guia-me. Santa Maria Madalena, no livro nós a chamamos de mulher que muito amou. Nós vamos entender isso melhor na próxima aula. Eu realmente incentivo você a adquirir o livro. Não é um livro caro, graças a Deus. Tem no formato de e-book, tem no formato de livro. E ele ajuda você a entender o principal. Que o principal não é essa passagem. O principal é o segredo do coração da Madalena. Como esse amor do qual Jesus fala aqui, esse amor que brota do perdão, como esse amor que brota do arrependimento, que adquire o perdão de Deus, impulsionou essa mulher a, depois da morte e da ressurreição de Jesus, sair de Israel. Depois evangelizar junto com seu irmão Lázaro e a sua irmã Marta. E depois se tornar eremita, vivendo a sua vida em penitência e em grande e forte ministério de libertação. Na França, onde ela viveu
segundo narra a tradição, não a tradição da igreja, a tradição da cultura francesa. Na França, ela é reconhecida como uma grande ministro de libertação. Ela, de quem saíram 7 demônios, se apaixonou no seu coração, no seu espírito, com um amor esponsal, um amor puro, casto, por Jesus Cristo e por tudo que ele veio anunciar pelo Evangelho. E essa mulher, apaixonada pelo Evangelho, apaixonada por Deus, deu a sua vida em lutas terríveis contra o demônio. E se tornou a santa que nós conhecemos hoje. A mulher que muito amou, porque muito lhe foi perdoado. Deus abençoe você até o próximo ensino, se Deus quiser.